Ao falarmos em bruxaria, logo imaginamos aqueles conhecidos arquétipos europeus e norte-americanos com suas bruxas e bruxos de cabelos longos, chapéus pontudos, acessórios característicos como vassouras, varinhas, cachimbos e caldeirões. Todos estes exemplos, de fato, vieram do imaginário da cultura europeia e norte-americana. Porém, o que muitos não sabem é que na América do Sul e especificamente no Brasil, existem tradições de bruxaria que foram desenvolvidas e praticadas desde os séculos passados e que estão presentes até os dias atuais. Mais perto de você do que você pode imaginar, e eu vou te mostrar isso aqui nesse vídeo. Inicialmente, precisamos separar duas concepções sobre bruxaria e estabelecer quais delas vou abordar nesse vídeo. A primeira seria aquela concepção de seres sobrenaturais com características físicas não humanas e por vezes relacionados diretamente com a figura do demônio cristão e que se transformam em decorrência de algum fato estranho, como por exemplo aquela menina que nasce sendo a sétima filha do casal e não é batizada, ou mesmo ter na família algum tipo de maldição que resultará na transformação de alguma mulher da família em bruxa. Essa concepção está voltada para as tradições folclóricas e mitológicas, e apesar de serem interessantíssimas, não é sobre isso que vamos tratar nesse vídeo. A segunda concepção sobre a bruxaria, a qual tratarei aqui no vídeo, é sobre o conjunto de conhecimentos ancestrais onde são desenvolvidas determinadas práticas utilizando elementos naturais como plantas, pedras e animais, juntamente com elementos de cunho sagrado, como orações, velas, grimórios, altares, dentre outras coisas, e também usando as informações acessadas através de estados alterados de consciência. Esta concepção está voltada ao lado não fantasioso da coisa, e sim ao lado mais objetivo no que se refere à bruxaria. E se você quer saber mais sobre esse assunto, continua assistindo aí. Olá pessoal, está começando mais um A História por Outros Olhos, esse quadro aqui do canal MSB. Para quem está chegando agora, eu peço que faça sua inscrição. Assista aos outros quadros aqui do canal que tratam de assuntos diferentes desse aqui que talvez vocês possam se interessar. Quem puder me ajudar, eu peço que deixe seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que se interessa por esse assunto, nos siga em nossas redes sociais e adquira o nosso livro, que está disponível em formato e-book ou em formato físico. Os links vão estar na descrição aqui embaixo. Muito obrigado. Para entendermos como a bruxaria brasileira surgiu, precisamos antes entender como as religiões surgiram em terras brasileiras. E para isso, precisamos voltar um pouco no tempo, na época das grandes navegações. Antes mesmo da invasão portuguesa em terras brasileiras, já havia uma forte tradição xamânica praticada pelos povos originários, que no Brasil é conhecida como pagelança. Essa tradição xamânica não era algo único e conciso. Pelo contrário, cada nação indígena tinha suas próprias crenças e divindades. E o que era em comum entre eles era o culto à natureza, à ancestralidade e o acesso a estados alterados de consciência. Com o passar dos séculos, devido a uma série de fatores, as tradições das nações tupis-guaranis se sobressaíram entre as demais. E são os elementos tupis-guaranis o que mais aparecem até os dias de hoje nas religiões brasileiras. Caboclo roxo tem a cor morena, meu cacetete é da folha da Jorema. Ele jurou e tornou a jurar, para vir os conselhos que a Jorema bem lhe dá.
Mais tarde, com a chegada dos povos africanos escravizados após 1500, chegaram também suas tradições e crenças. Assim como os povos indígenas, os povos africanos eram de nações distintas, com tradições distintas, mas através do processo de escravização houve uma mescla entre as diferentes tradições africanas e, com o passar do tempo, os elementos nagôs e jejes foram os que se sobressaíram entre os africanos trazidos para o Brasil. Como pano de fundo entre as tradições dos indígenas brasileiros e dos povos africanos, tinha também a tradição católica portuguesa, que influenciou à força muitos aspectos das tradições dos outros povos que foram obrigados a assimilar diversos elementos, formatos, datas e nomes. E foi justamente neste momento que as crenças indígenas, africanas e europeias se encontraram e se uniram num sincretismo prático, o que deu base para as tradições brasileiras, como a Jurema Sagrada, o Candomblé, o Catimbó, a Umbanda, dentre tantas outras que atualmente são bem estabelecidas em todo o território brasileiro e até mesmo fora dele. Dessa base de tradições é que veio o uso das ervas, dos fungos, das pedras, dos animais e diversos outros elementos da natureza para determinados fins, assim como o acesso a estados alterados da mente e o uso de velas, incensos, altares, amuletos, caldeirões, cânticos, movimentações corporais, cachimbos e grimórios. E esses elementos encontrados no Brasil desde os séculos passados são exatamente os mesmíssimos elementos encontrados na bruxaria europeia e norte-americana. A partir de 1700, muitas pessoas condenadas por bruxaria em Portugal recebiam como punição o deporte para o Brasil. E, ao chegarem no Brasil, por se tratar de pessoas excluídas pela sociedade portuguesa, muitas vezes acabavam se integrando às classes marginalizadas e excluídas, justamente onde estavam as tradições religiosas afro-brasileiras, gerando assim a mescla entre as tradições da bruxaria ibérica com os elementos das religiões afro-brasileiras. E é a partir desse período que a prática da cartomancia e de outras divinações se insere no Brasil, assim como o infame livro de São Cipriano, que passa a ganhar uma enorme popularidade e passa a compor o imaginário da cultura popular. Para quem tem interesse em saber mais sobre a origem do livro de São Cipriano, eu fiz um vídeo falando a respeito e eu vou deixar o link aqui na descrição. Aqui eu vou abrir um parênteses para acrescentar que, em alguns casos, as pessoas que eram deportadas ao Brasil por bruxaria, ao chegarem lá, acabavam construindo um patrimônio considerável e ganhavam um certo destaque na sociedade, como foi o caso da bruxa Maria Perpétua Calafate, que morou em São Sebastião no século XIX e deixou uma rica história factual e folclórica que está lá até os dias de hoje e vale a pena dar uma pesquisada. Padre, você vai queimar no inferno. Jogue. Por favor, não! Mas então, pessoal, daí em diante, o que veremos no Brasil é uma estranha interatuação simbiótica entre as religiões existentes no Brasil e a bruxaria. Invariavelmente, todas as pessoas que praticavam e praticam a bruxaria brasileira têm sua formação dentro de uma das religiões do Brasil. Por exemplo, não é raro um praticante de alguma religião afro-brasileira ser procurado por alguém para realizar algum tipo de feitiço para proteção ou mesmo para prejudicar uma outra pessoa. Assim como não é raro encontrarmos alguma senhora criada em berço católico
que possui a fama de curar as pessoas com orações e pequenos rituais, utilizando plantas e gestos, as conhecidas benzedeiras. Em ambos os casos, temos pessoas que fazem parte de alguma tradição religiosa, mas que, independente dessa tradição, aprenderam e realizam processos utilizando os elementos da natureza para determinados fins, para o bem e para o mal. Em outras palavras, a boa e velha bruxaria. Onde eu destituí eu também com as 3 pessoas da Santíssima Trindade, na Casa Santa Civil, que chegado o dia. Foi o quebranto maior e resto que lutaram, dado pelo teu pai, dado pela tua mãe. Se tiver na comida, tiver no teu trabalho, no teu serviço, no teu andar, no teu dormir, no teu amor. A diferença básica entre a bruxaria euro-norte-americana e a bruxaria brasileira é que a primeira já foi organizada e sistematizada como uma religião independente. Já a bruxaria brasileira ainda está fortemente ligada a outras religiões, sendo muitas vezes dependente delas. Ainda não houve um processo de sistematização da bruxaria brasileira, mas esse trabalho está sendo realizado nesse exato momento por praticantes, estudiosos, pesquisadores e escritores. Inclusive, eu falo a respeito da bruxaria brasileira no livro Introdução à Bruxaria Brasileira, que está em processo de conclusão, e assim que ele for publicado, eu venho aqui no canal e aviso a vocês que têm interesse no assunto. Então por isso é importante continuar acompanhando o canal para saber quando eu vou lançar esse meu próximo livro. Precisamos urgentemente trabalhar nesse sentido para trazer para o nosso contexto atual mais informações, estudos e pesquisas sobre essa tradição da bruxaria brasileira, que faz parte da nossa cultura e está inserida em nosso meio social muito mais do que a gente pensa, e faz parte da vida de muitas pessoas que nem imaginam que estão praticando. Certamente você conhece algum chá que serve como remédio natural ou alguma simpatia para ajudar em algum problema, ou tem alguma superstição que você nem sabe ao certo onde que aprendeu. Substitua os nomes chá natural por poção, simpatia por feitiço e superstição por crença e você terá a mais pura bruxaria brasileira. E se você ainda acha que a bruxaria brasileira não faz ou fez parte da sua vida, vou propor aqui um exercício mental. Eu quero que você imagine a seguinte cena. Pense num pano estendido e no centro desse pano uma ave morta. Em volta dessa ave temos algumas velas, bebidas alcoólicas, um prato de farofa e outros alimentos e bebidas variadas. Pode até ter algumas frutas. Depois de montar esse conjunto, imagine pessoas ao redor desse conjunto de coisas verbalizando algumas palavras exatamente à meia-noite de um dia específico e com roupas especiais. Conseguiu visualizar? Você provavelmente está pensando em uma macumba, não é mesmo? Mas na real, eu estava me referindo a uma ceia de Natal tipicamente brasileira. Mas tudo bem se você pensou na macumba, porque no final é tudo a mesma coisa. E se você me assistiu até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. As trevas da noite assustam, escondendo o segredo da luz.